Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, muita paz, Jesus nos abençoe e que Ele continue sendo o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Certa feita, nas suas pregações, Jesus afirmou com muita propriedade: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz do mundo, porque o mundo dá e toma. Eu, porém, vos dou a minha paz. E essa máxima do Cristo nunca foi tão atual na humanidade. Se nós formos fazer uma pesquisa sobre a história da humanidade, desde as suas civilizações mais antigas, desde as eras mais remotas até o dia de hoje, é possível perceber que a humanidade sempre viveu em momentos de guerra, de ódio, a busca do poder. Nós percebemos que civilizações foram criadas e foram extintas. Durante todo esse período, o homem se tornou lobo do próprio homem. Nós observamos faraós, reis, imperadores, poderosos subindo ao ápice da pirâmide social, subindo aos tronos, e alguns, pouco tempo depois, caíam. Outros demoravam um pouco, mas caíam também. Em verdade, o poder da terra é temporário. Houve um período pequeno de paz no mundo. E nesse período, o imperador romano, era a vez de Roma dominar o mundo, era Caio Júlio César Otávio, que ficou conhecido como Augusto. E justamente nesse império de Augusto, nesse momento em que o mundo desfrutou alguns anos de tranquilidade e de paz, foi o momento em que Jesus desceu. Era necessário que a terra elevasse um pouco o seu padrão vibratório, para que o Mestre pudesse descer, diminuindo um pouco a dificuldade. Porque se enganam aqueles que pensam que o maior sacrifício de Jesus foi morrer na cruz. Não foi. O maior sacrifício de Jesus foi nascer aqui. Como diz o evangelista João, de uma forma poética, porque o evangelho de João pinga amor e poesia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E tudo que existe, existe por causa dele. E nada existiria se não fosse ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus trouxe a sua mensagem de amor e de paz. Ele diz na sua máxima que o mundo dá a paz e toma a paz. E é interessante nós percebermos isso. Porque muitas vezes, quando nós falamos da paz no mundo, nós pensamos apenas na ausência da guerra. Nós pensamos apenas da trégua entre os países, do uso de armamento. Então, para a humanidade, a paz significa apenas que um país não está atacando o outro e que os homens não estão se utilizando de armas para matar. Mas a paz não é apenas a ausência da guerra. Seria reduzir a paz, seria diminuir o que significa e o que é, em realidade, a paz.
Por que nós falamos isso? Porque muitos países não estão em guerra declarada a outros países. Muitos países não estão em guerra civil, mas mesmo assim não estão em paz. Porque a paz, ela brota de dentro. Onde não há justiça, não pode haver paz. Aonde não há liberdade, não pode haver paz. Aonde a miséria, fome, aonde há os poderosos pisando e humilhando os mais fracos, não pode haver paz. A paz é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. E quando Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, porque o mundo dá e o mundo toma, nós podemos perceber claramente que isso está diretamente relacionado ao nível do planeta em que nós vivemos, onde o egoísmo prepondera, onde o ódio se expressa, onde os poderosos humilham, massacram, de forma direta, buscam que a educação não se implante, para que a criatura não se esclareça e assim continue sendo massa de manobra para a perpetuação do poder nas mãos dos poderosos. A paz do mundo é manipulada. É manipulada porque muitas vezes países que estão em paz, entre aspas, países que não estão na guerra declarada, financiam armas para países que estão em conflito, seja os conflitos internos, ou seja as agressões entre as nações. Nós sabemos que o mercado de armas de guerra é intenso, é lucrativo. E enquanto o homem busca se curvar a Mamon, se curvar às riquezas do mundo, numa ilusão de que ficará aqui na terra para sempre, a paz não será implantada. Mas o que Jesus quis dizer, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Meus irmãos e minhas irmãs, o nascimento de Jesus, que a cristandade no mundo inteiro comemorou e está comemorando nesse mês de dezembro, o nascimento de Jesus foi a grande epopeia da humanidade. Jesus ofereceu à criatura humana um caminho. Mais que isso, ele se tornou esse caminho da verdade e da vida. Ele convidou a criatura humana ao entendimento que essa vida, essa existência material, essa existência corporal é fundamental para a felicidade vindoura. Certa feita perguntaram a ele como viria o reino de Deus. E ele disse, não busque o reino de Deus. Se alguém disser que o reino de Deus está ali, lá ou acolá, não acredite.
Não busque o reino de Deus nesses lugares, porque o reino de Deus não vem em expressões exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus traz uma proposta de edificação do reino de Deus dentro dos nossos corações, em nossa alma. Em outro momento, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua glória, e o resto vos será acrescentado por misericórdia. Ele coloca como a busca do reino de Deus como o principal objetivo da criatura na terra. E essa busca do reino de Deus não é uma busca para fora, é uma busca para dentro, porque ele afirma que o reino de Deus está dentro de nós. Então essa busca do reino de Deus deve ser dentro de nós. E nós não sabemos aonde está esse reino dentro de nós. Por isso a necessidade do mergulho interior. E aí nós falamos sempre com os nossos amigos e amigas que você não vê durante o dia, quando o sol, estrela de quinta grandeza, ilumina a terra, você não vê as estrelas no céu. Mas à noite o céu fica tapetado. A abóboda celeste fica incrustada de estrelas como se fossem diamantes. Mas por que isso? Por causa da escuridão da noite. Se nós tivermos coragem de mergulhar em nossa própria escuridão, nós perceberemos as estrelas que estão dentro de nós e nós não sabemos. O medo de ver a nossa própria sombra, ou as sombras que possuímos dentro de nós, impede de descobrir as estrelas que brilham dentro de nós. Jesus nos convida para isso. Ele diz: onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. E quando nós colocamos o nosso coração nas coisas materiais, a paz não consegue se instalar. Porque hoje, meus irmãos, ocorre o que Jesus falou há 2000 anos. O mundo dá a paz temporária, mas o mundo tira essa paz. Hoje nós vivemos, por exemplo, no mundo da velocidade. É tudo muito rápido. Não é? Nós, que temos mais de 50 anos, nós tivemos a felicidade, meus irmãos, de viver décadas anteriores para termos um parâmetro de análise que os mais jovens não possuem, porque eles nasceram já nessa velocidade. Nós saímos do mimeógrafo, todos nós sabemos, os mais idosos, os acima de 50 anos, nós saímos do mimeógrafo para a impressora. Nós saímos da máquina de escrever, de datilografar, para o computador. Nós saímos do telefone fixo, aquele antigo, que tinha que pedir ainda a telefonista a linha para ligar e passar para a gente, para o celular, onde tudo é possível ver em tempo real. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande e nós estamos ficando nessa velocidade, muitas vezes superficiais. E ficamos despreparados para enfrentar os embates da vida.
muitos jovens cometendo suicídio. Hoje, meus irmãos, o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 27 anos. De 15 a 27 anos, o suicídio é a segunda causa de morte. Evidentemente pela falta de perspectivas dos jovens, mas também por uma fragilidade para enfrentar os problemas da vida. Quando surgem as dificuldades, muitos que não têm uma estrutura psicológica preparada para enfrentar, fogem através do suicídio. E nessa luta para ser o primeiro, nessa luta para estar na frente, nessa luta para ser o melhor, nessa luta para ter mais do que os outros, não há lugar para a paz. Não há lugar para a paz. Mahatma Gandhi, certa feita, ouviu a seguinte pergunta: Gandhi, qual o caminho para a paz? E ele disse: não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. E aí nós lembramos de uma outra máxima de Jesus que se encaixa quando ele diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. É no momento que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou puro de coração, e tereis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí tornamos a nos questionar. A paz que o mundo oferece muitas vezes é a ausência da guerra bélica, no sentido do uso de armas entre as nações ou guerras civis. Mas essa paz que ele dá, ele toma. Porque a todo momento surge uma outra guerra aqui, uma outra guerra ali. E quando não surge a guerra declarada, existem as guerras silenciosas, de massacres premeditados, por fome, por desnutrição, por escravidão não declarada. E a tensão que se tem para o surgimento de uma guerra a qualquer momento já é suficiente para tirar a frágil paz que o mundo dá. Mas além da guerra declarada, nós percebemos essa luta desenfreada para sobreviver. Jesus, como sempre, certíssimo em sua assertiva. O mundo dá e o mundo toma. Mas qual é a paz que Jesus propõe? A paz que Jesus propõe é aquela paz que, em conquistando-a, o homem se equilibra. E mesmo que haja uma guerra externa, mesmo existindo todas as pressões e cobranças e tramas e maledicências do mundo material, ele se conserva tranquilo.
Se nós observarmos a postura de Jesus, desde o momento que ele foi preso no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, até o momento que ele expira na cruz, esse momento, da noite de quinta-feira até a tarde de sexta-feira, da Páscoa judaica, nós vamos perceber que em todo momento o seu ser exalava paz. O seu olhar para aqueles algozes era um olhar de misericórdia, era um olhar de compaixão, era um olhar de amor, de piedade, de comiseração, que se expressa na primeira frase que ele pronuncia quando a cruz é erguida no Gólgota: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha o que é isso. Paz. E naquele sofrimento da cruz, com dificuldade em respirar, ele se preocupa com seus algozes, pedindo ao Pai que os perdoe. Ele se preocupa com o ladrão. Ainda hoje te digo, estarás comigo no reino dos céus. Evidentemente, se nós analisarmos a frase, Jesus não disse que ele estaria hoje no reino dos céus. Jesus disse, ainda hoje te digo, ou seja, eu estou te dizendo que você estará comigo no reino dos céus. Um dia, ele se preocupou com o ladrão. Ele se preocupou com a mãe e com o discípulo fiel, João, quando ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Pedindo que um cuidasse do outro. Tudo isso porque ele conquistou, através dos milênios, a paz interior. E existe uma lista de requisitos para que possamos ter essa paz dentro de nós. Existe essa lista. Amor. Precisamos amar. Não aquele amor possessivo. Não aquele amor doente. Não. É o amor saudável. E o amor saudável é o amor que liberta. É o amor que não aprisiona. É o amor que se expande além das paredes do lar. Que ultrapassa o elo do sangue. É o amor humanitário. É o amor por toda a humanidade. É o amor que deseja o bem do outro, mesmo que o bem do outro seja estar longe de nós, para buscar em outros campos a felicidade. Então, importante o amar. E lembramos que o nosso querido irmão Divaldo, fazendo uma síntese de mensagens de Joana de Ângeles e de Bezerra de Menezes, ele diz: ser amado é secundário. O importante é amar. Se o outro não gosta de você, problema dele. Mas se você não ama o outro, o problema é seu. Inimigos todos possuem. O importante é não sermos inimigo de alguém. Então, é esse amor que expande. Quem possui esse amor está em paz. Outro tópico importante
para a aquisição dessa paz. Porque muitas vezes nós pensamos que quando Jesus disse a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, fosse algo que a gente pudesse pegar e botar dentro de nós. Não. A paz é uma conquista. Uma conquista. É desenvolvendo dentro de nós e tirando de nós tudo aquilo que pode atrapalhar essa aquisição. E desenvolvendo em nós tudo aquilo que pode auxiliar para que a paz se faça dentro de nós. Então, o amor é o primeiro, o principal requisito para que essa paz esteja em nós. Porque quem ama realmente vive transportado para fora de si mesmo. A felicidade de quem ama é ver a felicidade de outrem. É ver a paz se instalando. É ver o sorriso se instalando. É ver a consolação se instalando nos corações. Segundo, perdoar. Difícil, né? Mas o não perdoar é uma algema. É um grilhão. É uma corrente que nos prende e nos chumba ao chão. Porque guardar mágoa, guardar ressentimento, é estar se ferindo o tempo todo. Como ter paz? Eu lembro, meus irmãos, que certa feita, depois de uma palestra, uma companheira, uma irmã, chegou até nós e a palestra foi sobre perdão. E ela tem uma pele bem clara, bem branca. E ela chegou para nós e disse: Cláudio Emanuel, eu não consigo perdoar. Eu não consigo. O que essa pessoa me fez foi terrível. E ela foi falando, meus irmãos, e como a sua pele era bem branca, ela foi ficando vermelha. Ela ficou com um aspecto de um tomate bastante maduro. E ela disse: Cláudio, eu não vou perdoar, eu não consigo. E ela nos contou com tanta verdade, nos apiedamos. Ela nos contou com tanta vivacidade que parecia que tinha acontecido naquele dia. E eu disse: minha irmã, isso vai passar. 2, 3 semanas, você nem lembra mais. Como não, Cláudio Emanuel? São 20 anos. Meus irmãos, que sofrimento. Que sofrimento. 20 anos com aquela dor que para ela, 20 anos depois, estava com a mesma intensidade. Ressentimento, ressentir. Ressentir é sentir de novo. Sentir novamente. Está machucando em cima do que já está machucado. Abrindo mais ainda a ferida durante 20 anos, como essa criatura sofreu. E se não perdoou ainda, continua sofrendo. Então, meus irmãos, amar. Primeiro item. Perdoar. O segundo item. Porque no momento em que você perdoa, você se libera do processo de lei de causa e efeito. Você perdoou. Para a pessoa que lhe feriu foi um bálsamo, para ela ter forças para se reabilitar. Mas antes de te ferir, essa pessoa feriu uma lei divina. Então, mesmo você perdoando, de alguma forma ela vai ter que se reabilitar diante da lei. Seja através do amor servindo, ou seja através da dor. Mas você se libera. Você se libera. Inclusive se libera de processos obsessivos.
O que é que Jesus diz no Evangelho? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás andando com ele. Porque senão ele pode te levar ao juiz, que te levará ao ministro, que irá te encarcerar. E você só sairá de lá depois que pagar o último ceitil. Ou seja, essa pessoa que você não perdoa, essa pessoa que você está em atrito, pode desencarnar e se transformar em um seu obsessor, em um seu perseguidor. Porque não houve o perdão, que é a expressão do amor. Por isso falamos o amor em primeiro lugar, porque tudo que vem de bom é filho do amor. Então, importante para ter a paz interior, amar a todos e a vida, perdoar a todos. A terceira coisa, gente, essa também é muito importante. Desapego. O apego tira a paz. Às vezes você luta para conseguir algo e você se desespera e fica sem paz até conseguir. E quando você consegue, você fica sem paz porque está com medo de perder. Olha que coisa. Sofre para ter e depois que conquista, sofre pelo medo de perder. É o apego. É o apego. Então, no momento em que a gente se desapega das coisas, e é uma coisa interessante, meus irmãos, às vezes nós falamos em se desapegar das coisas e os companheiros dizem assim: então eu vou deixar de amar? Olha que coisa infantil. As pessoas associam o amor ao apego. Não. O amor não apega, o amor liberta. O amor solta. Se desapegar não quer dizer que você deixou de amar, em hipótese alguma. Você pode amar as coisas, amar as pessoas, amar os animais, sem se apegar. Se a pessoa quer ir, liberte-a e se liberte. Se você crê na imortalidade, liberte e tenha certeza que o reencontro acontecerá. Acontecerá. Na época de Natal, muitas vezes acontece de recebermos o 13º e às vezes a pessoa calcula comprar um sofá novo, comprar uma geladeira nova, trocar o piso da casa, mas às vezes se esquece que tomou um empréstimo e aí quando chega dezembro, o empréstimo come o 10º todo. Aí a pessoa sofre. Eu queria tanto trocar esse sofá, mas já tem um. Eu queria tanto trocar esse piso, mas já está com o piso. Eu queria tanto trocar a geladeira, mas já está com a geladeira. E mesmo se não tivesse. O espírito do Natal não é esse. E o apego às coisas tira a nossa felicidade. Lembramos agora de 2 histórias com um sábio, o mesmo sábio. Ele estava uma vez sentado e um grande na rua, assim, dentro de um tanque, sentado, e um grande conquistador, sabendo da sabedoria dele, queria levá-lo para a sua cidade, para o seu castelo. E chegando lá, ficou na frente dele: mas vamos comigo, eu vou te dar tudo o que você quiser. E o sábio disse: não, eu estou bem por aqui mesmo. Mas vamos, tudo o que você quiser eu vou te dar. Aí o sábio olhou para ele e fez: por favor, não tire de mim o que você não pode dar. Aí ele olhou: como assim tirar de você o que eu não posso dar? Aí o sábio olhou para ele e disse: eu estou aqui de manhã tomando meu banho de sol e você agora fez sombra. Você está tirando de mim a luz do sol que você não pode me dar. Depois, ele foi com esse conquistador para a sua casa.
E no meio do caminho, o conquistador imaginava como ia ser a casa daquele sábio. Deve ser uma casa gigantesca, uma casa que deve ter mais ou menos metros e mais metros só de biblioteca, com livros e mais livros. Chegando na casa, a casa era um cômodo só. Uma mesa, um banco, uma esteira no chão, alguns livros no chão. E aí, o conquistador olhou para ele e perguntou: mas cadê as suas coisas? E o sábio olhou para o conquistador e perguntou: e cadê as suas coisas? O conquistador disse: eu estou aqui de passagem. E o sábio olhou para ele e disse: eu também. Eu também estou aqui de passagem. Só que o de passagem do conquistador era de uma cidade para outra cidade. O de passagem do sábio era a passagem pelo mundo. O desapego dá uma paz que ninguém consegue tirar. Então, só vou contar essas 3 coisinhas, que é uma conquista para a vida inteira. São uma conquista para a vida inteira: o amor, o perdão e o desapego. Por isso Jesus disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz do mundo, porque o mundo dá e toma. Eu, porém, vos dou a minha paz, porque é permanente. É a paz do Espírito, que sendo conquistada, nada, absolutamente nada pode tirá-la de nós. Que falem, que mintam, que façam, que persigam, não tirará de nós a paz. Não tirará. Por isso, meus irmãos, é esse o convite de Jesus: amor, perdão e desapego, instalando em nós a paz que o mundo não pode tirar, porque é a paz de Cristo, é a paz de Jesus. E é a paz que nós desejamos a todos vocês que nos escutam. Num ano tão difícil que nós vivemos, aonde a dor se instalou, o medo, as preocupações, as lágrimas pelas perdas temporárias, porque haverá o reencontro, a percepção da própria fragilidade, da finitude física, mas a percepção da imortalidade. Fomos convidados à oração, à busca do Pai, à busca do Cristo. Fomos convidados a repensar como são efêmeras as coisas da terra. Por isso, irmãos queridos, nós desejamos que 2001 seja um ano de paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que gratuitamente o Cristo nos oferece. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que possamos aprender com as adversidades, que possamos aprender com a dor, que possamos aprender com tudo aquilo que o mundo nos pode oferecer como escola milenar, para depois retornarmos à pátria espiritual, à nossa casa verdadeira, o nosso lar, de onde viemos e para onde iremos, porque somos criaturas imortais no longo caminho da evolução, em busca da plenitude, da felicidade, da luz e da paz. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz, meus queridos e minhas queridas irmãs.